Irmãos, nossa exposição vai continuar no livro de Esdras. Mais 2 domingos aí, mais 2 sermões, nós vamos então estar encerrando esse livro de Esdras. Esdras capítulo 9, no verso 6 até ao verso 9. Esdras capítulo 9, do verso 6 até o verso 9. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos. Porém, na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos por favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor para nós. Irmãos, eu gostaria de relembrar vocês aí do cenário que nós estamos caminhando, nós estamos vivendo. É um cenário que o povo havia voltado do cativeiro, o povo foi para o cativeiro por causa do pecado, por causa da desobediência. E o povo estava então agora retornando do cativeiro, reconstruindo o templo já estava de pé, então já estava de retorno Esdras, que ele era um doutor da lei, ele era um escriba, e ele estava então ali trabalhando na restauração e no desenvolvimento desse povo. E o povo então já estava todo estabelecido, em tendas, em casas. Vocês devem lembrar que a chamada de atenção de Esdras é porque o povo tinha apenas colocado as suas vidas em cuidar de si próprio, das suas casas, e a casa de Deus tinha sido deixada de lado. Então ali o profeta vai chamar a atenção disso, o povo vai terminar, templo construído, e então agora começou-se a busca para a restauração de todas as coisas, de tudo aquilo que estava envolto na sociedade. Nós estamos diante de um texto aonde o povo compreende, quanto mais perto chega de Deus, mais claro fica as suas falhas e os seus erros. Então o povo compreende que estava em pecado. No início do capítulo 9, vocês vão ver aí que os príncipes, foram ter com Esdras, do povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, e eles disseram o seguinte: olha, essa galera não se separou assim como Deus havia dito. Eles casaram com estrangeiros, e o interessante é que essa palavra casamento aqui precisa estar bem claro na nossa mente, que era semelhante a uma união não estabelecida por Deus, assim como um homem se relaciona com uma prostituta. Então não era algo que Deus havia abençoado. Quando a gente pensa em casamento, a gente pensa em casamento segundo a vontade de Deus. Não, foram mulheres que eles tomaram para si, para cumprir os seus desejos, e com elas acabaram tendo filhos. E o interessante é que nós percebemos então que o povo reconhece que eles pecaram, porque desde quando Deus levantou e estabeleceu Israel, o pacto era que não houvesse nenhum casamento misto, a fim de proteger, de preservar e de que o povo permanecesse puro. Por quê? Casando-se com outras mulheres, novos costumes seriam então estabelecidos. Você deve lembrar aí que Salomão, ele perde aquilo que Deus havia dado
para ele, porque ele começa a ter um montão de casamentos com fins governamentais. E com isso ele começa a se afastar da vontade de Deus. Então o que acontece? O povo entende que está em pecado. O povo entende que pecou. Esdras, então, como líder desse povo, ele vai tomar isso para si e vai se colocar juntamente com esse povo a pedir perdão para o Senhor. Verso 6, nós estamos então diante da oração de Esdras. Esdras, ele rasga suas vestes, ele rasga o seu cabelo e a sua barba, como sinal de arrependimento e de indignação daquilo que havia acontecido, de uma vida prática, constante de pecado. Então ele fica indignado com isso. Aí no verso 6 ele faz uma oração. Ele começa a oração. A oração de Esdras diz: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar-te a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. A oração de Esdras, ela vai mostrar que Esdras ele se coloca no lugar dessa galera. Esdras não é aquele líder que fala assim: ó Senhor, semelhante quando Moisés fala, mas o povo é teu. Que o povo estava sofrendo, Moisés vai diante de Deus e diz o seguinte: olha Senhor, o povo é teu, está com fome, resolve esse problema. Esdras poderia dizer o seguinte: não, o pecado não é meu não, porque quando eu cheguei aqui, o problema já estava rolando. Esdras, ele se coloca a ter empatia. Ele se coloca no lugar, ele busca compreender, ele toma para si aquele estado e a situação em que o povo se encontrava. Ele coloca-se então juntamente com os faltosos. Ele diz os nossos pecados. Ele não vai dizer o seu, o teu, não. Ele vai, daqui para frente você vai ver nós, nosso, a todo instante Esdras se colocando como aquele que estava também sofrendo, como transgressor junto com o povo dele. Interessante que ele fica perplexo diante de tamanha crueldade do povo, porque os profetas profetizaram, eles disseram, instruíram, o povo foi instruído nisso, que não deveria ter casamento misto. É senso comum não fazer casamento misto. Era mais ou menos igual hoje: precisa de alguém dizer para você que não precisa de fazer gasto de energia? Precisa de alguém dizer para você que não pode comprar gasolina roubada? Isso é senso comum. Isso todo mundo já sabe. Mas tem aqueles que fazem o gatilho da energia, tem aqueles que gostam de uma gasolina roubada, sempre tem aqueles que gostam de uma mercadoria roubada, aquela galera que anda no trem e o camelô diz: olha, hoje o caminhão tombou e o camelô vem trazendo novidade. Eu cansei de ouvir isso. E irmão, são ofertas tentadoras. Eu lembro na época, era barra de chocolate que você comprava R$5 na Americana, o cara vendendo 5 por 10. R$2 cada barra de chocolate, aquela fome pro seminário, aquela luta. Pô, não posso comprar. E o cara não passava uma vez só não, ele ia, voltava, depois ia de novo, e você pensava, esse camarada não vai descer do trem, não. Aquela tentação ali, continua, compra. Você sabe que não deve. E o mais interessante é o seguinte: a mercadoria era declaradamente proveniente de forma ilícita. Ele dizia, o caminhão tombou e o camelô traz novidade. Não falava, sabe, era bem claro. O casamento misto era isso, irmão. Era o caminhão tombou e o camelô trazia novidade. A galera sabia que não deveria casar com pessoas, com mulheres de outras nações. Mas mesmo assim, eles fizeram isso. O interessante é que Esdras, ele quantifica esse pecado. Ele fala: o pecado é tão que chega aos altos céus. Ou seja, o negócio é absurdo. Porque uma questão básica que o Senhor disse que não era para fazer, vocês estão fazendo. E o pior, vocês se aproximam de Deus e continuam na mesma prática. Não resolve o problema. Então ele se coloca de forma a não somente acusar o povo, mas agora ele começa a se colocar juntamente com o povo para poder pedir perdão ao Senhor. Eu gostaria que a gente pensasse nessa mensagem como se identificando com aquele que falha. A gente tem essa facilidade de sempre, quando a gente está diante de um povo ou de alguém que falha, sempre acusar. Mas Esdras nos chama a se identificar com aquele que falhou. Verso 7, vamos dar mais um passo. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa por causa da nossa iniquidade. Fomos entregues, nós
os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeita à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como se vê hoje. Esdras, ele entende declaradamente que todo pecado, ele tem uma consequência, e que tudo aquilo que o povo estava vivendo de desgraça, era proveniente de culpa deles mesmos. Interessante que Esdras, ele deixa isso claro, que o pecado leva a uma vida de desgraça. O pecado levou eles ao cativeiro, o pecado levou morte, escravidão, vergonha. Vergonha era o que eles estavam provando. A ignomínia é um estado de vergonha, um estado deplorável. O povo, e aí pare e pensa, irmãos, vamos lá, Israel, você voltando lá no início do desenvolvimento do povo, aquele povo que quando os outros inimigos ouviam só a marcha, já corria, já se assustava. Você tem episódios onde é só tocado a trombeta, é só tocado o shofar, a trombeta, o pessoal levanta e eles começam a dar espadada um no outro, e Israel ganha a guerra só tocando a trombeta. Esse era o Deus, de quando o povo vinha marchando, eles falavam assim, ó, o povo vem aí, aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. Esse é o nome do Senhor, aquele que é imbatível na guerra. Imagina agora esse povo que servia esse Deus que rebentava tudo, tinha muralha, anda em volta da muralha e a muralha cai. Peraí, esse povo que a gente está falando, que agora foi levado cativo, morreu muita gente, é escravo, não é um povo livre, é um povo escravo, não tem vontade própria. Tudo que eles estão fazendo aqui é porque o rei da Pérsia liberou, porque senão eles estavam ainda todo mundo no exílio. Deus então toca no coração de um ímpio para poder abençoar o seu povo, e eles reconhecem que tudo isso que eles estavam vivendo, esse estado de vergonha, era justamente por culpa de Deus? Não, culpa única e exclusivamente deles, porque quem pecou e quem viveu na vida de pecado foram eles. Então Esdras reconhece que a causa de eles estarem vivendo dessa forma era culpa deles. Verso 8 tem um flash de luz aí. Agora por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. A graça, o que é a graça? Favor imerecido. Alguém que dá algo ao outro sem pedir nada em troca, sem que o outro mereça, sem que o outro possa fornecer alguma coisa boa em troca. Não é você recebe o seu salário porque você trabalha, então isso não é graça. O que você recebe do seu patrão é justo, porque você produziu aquilo. Porém, aquilo que a gente recebe de Deus é graça, porque tudo que a gente faz para o Senhor, vocês devem lembrar da nossa última mensagem sobre Esdras, a nossa maior e melhor obra é semelhante a trapo de imundícia. Ou seja, tudo que você faz, você acha que é melhor, para Deus ainda não serve. Por quê? Porque você é imperfeito. Então, as nossas obras e tudo aquilo que a gente faz se torna válido porque nós glorificamos ao Senhor, mas isso não se torna válido para glorificarmos ou para nos fazer melhor do que alguém, ou melhor do que nós já somos. E o interessante é que Esdras então ele vai falar sobre essa graça, esse favor de Deus. Ou seja, Deus dá estabilidade, Deus estabelece eles. Esse flash de graça que o Senhor envia ao povo vai trazer vida, vai trazer tranquilidade. O Senhor traz refrigério para aqueles que creem. Eles compreendem que o que eles estão vivendo ali, de poder reconstruir, de poder voltar do cativeiro, de poder tentar mudar a sua história, não é proveniente das atitudes deles, mas proveniente tão única e exclusivamente da graça do Senhor, que tocou no coração do rei da Pérsia e que então movimentou todas as coisas para que o povo pudesse então voltar à sua vida normal na sua terra. Continuando no verso 9: porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia,
e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver e para levantar a casa do nosso Deus e para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Esdras mais uma vez reconhece o estado de escravidão do povo. Ele vai dizer servo aqui, mas servo é escravo mesmo, eles não tinham vontade. Eles não podiam fazer o que queriam. Tanto que nós vamos lembrar que em alguns momentos as obras pararam porque pessoas foram levantar falsos ao rei da Pérsia, que mandou parar. Por quê? Porque o povo não tinha autonomia. E o falso que era levantado era justamente, olha, o povo está querendo se reorganizar para ser dono do seu próprio nariz de novo. Ou seja, daqui a pouco eles não estão mais mandando imposto. E aí mandaram parar a obra, porque o povo entendia e o povo ainda era escravo. Esdras reconhece que a misericórdia do Senhor, eles receberam a misericórdia do Senhor. Eles não receberam aquilo que eles mereciam, que era a justiça de Deus, mas a misericórdia alcança de forma que Deus toca nos reis, porque não foram só um rei, foram vários reis que Deus foi tocando e trabalhando para que tudo aquilo que Deus tinha para o seu povo se cumprisse. Então, reviveu o ânimo do povo, para o povo restaurar aquilo que estava perdido. Tudo isso através da graça do Senhor. E diante desse tema que eu falei, se identificando com aquele que falha, nós temos alguns aprendizados. E aí fica para nós a pergunta: como me identificar com aquele que falha, com o faltoso, com aquele que peca? Como? Primeiro aprendizado: tenha empatia pelo faltoso. E aí você deve perguntar: Michel, o que é empatia? É uma palavra tão rica que eu fui no dicionário. Eu tenho que ir no dicionário porque não dá para a gente poder explicar assim. Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Vou repetir, porque é muita coisa. Empatia é a capacidade psicológica de sentir o mesmo que sentiria a outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. Empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Pense se você tem vivido dessa forma. Você tem empatia pelaquela pessoa que falha contigo? Vamos dar um exemplo. Eu falei aqui hoje de manhã sobre você estar no carro e o cara te dá uma fechada. Você fica logo com raiva do cara, mas você não sabe como que foi o dia dele. Você não sabe o que ele vivenciou. Motorista de ônibus te dá uma fechada. Aqui tem os irmãos que foram motoristas de ônibus. Só eles sabem o que eles viveram naquele dia. O tanto de saco que eles tiveram que engolir. E o que eles querem ali é só terminar o dia de trabalho deles para poder ir para casa. Falta empatia hoje. Sobra justiça. Falta graça. Nós não nos colocamos no local daquele que falha. Quando alguém falha conosco, a gente quer logo levar para ele a justiça de Deus. Já imaginou se Deus agisse conosco da forma que a gente age com os outros? Você queria? Vou te fazer uma pergunta, mas não me responde não. Você responde para Deus. Você queria que Deus tratasse você da forma que você trata os outros? A gente tem que pensar nisso. Porque se a resposta for não, irmãos, está na hora de mudar. Pense na forma que você está agindo com as pessoas. Tenta antes de tomar uma atitude, como que o Senhor faria isso? Como que o Senhor tem feito comigo? Como o Senhor tem agido comigo? Nós precisamos tentar compreender os motivos que levou aquela pessoa a falhar. Nós precisamos compreender melhor a vida do faltoso. Nós precisamos entender que muitas das vezes nós provocamos a falta do faltoso. Ou seja, nós somos aquele que causou o problema. E a pessoa simplesmente não aguentou suportar a gente. Por quê? Eu falei de manhã, que a gente é chato. Às vezes a gente é chato, a gente é insuportável. A gente é ignorante. Não é amoroso. E aí às vezes quer amor de quem a gente não dá. Quer cuidar de carinho e a gente não dá. A gente quer colher um fruto que a gente nunca plantou. Nós precisamos de entender, irmãos, que Esdras foi esse cara que é o seguinte:
Eu não estou nem aí se pecaram. Eu pequei também. Raspar a cabeça e a barba e rasgar as vestes era sinal de humilhação diante da sociedade. Ele se humilhou diante da sociedade e diante de Deus. O pecado era dele? Não era não, irmão. Não foi ele que casou com a estrangeira, não. Foi o povo que pecou. Mas ele se colocou, ele teve empatia. Ele tentou compreender aquilo que o povo havia feito através da ótica dele. E nós, como temos feito? Temos tido empatia com aquele que falha? Ou a gente tem sido simplesmente pessoas que somos experts em julgar, em mandar os outros para o inferno? Se dependesse de nós a povoação do inferno, já não tinha espaço, porque a gente já tinha mandado muita gente para lá. Nós precisamos de começar a pensar como é que nós temos agido com os outros. Será que nós temos agido conforme o Senhor quer? E eu quero deixar bem claro uma coisa, irmãos. Somos seres humanos limitados. Você quer fazer isso? Tem como fazer. Nós vemos aqui um homem de Deus que buscou, na graça do Senhor, viver isso. Então, o primeiro aprendizado que nós precisamos ter, como se identificar com aquele que falha, é justamente ter empatia pelo faltoso. Porque se você fizer isso, certamente um dia vão fazer com você. Porque hoje pode ser o irmão que está faltando algo contigo, mas amanhã pode ser você que esteja faltando com alguém. Segundo aprendizado: como que nós podemos nos identificar com aquele que falha? Reconhecendo com o faltoso que o pecado atinge todo o corpo. Não é reconhecer para o faltoso, dizer o seguinte: olha, por causa do seu pecado, todo mundo agora está passando dificuldade. Não. Cara, o nosso pecado, Esdras, reitero, não pecou. Ele se colocou como se tivesse pecado junto com o povo. Ele mostra que todo pecado ele vai ter consequência. E a consequência do pecado é sempre comunitária. Tu acha que tu pecando aqui, tu vai atingir só a tua vida? Você acha que tu tem pecado oculto, vai atingir só você? Atinge todo o corpo, irmãos. Nós somos um corpo. Se tem pecado no nosso meio, todo mundo sofre. Quando alguém adultera, sofre só a pessoa ofendida? Não, sofre a família, os filhos, o vizinho, os familiares, sofre todo mundo que está em volta, pessoas que te estimam. Quando você age com ignorância com alguém dentro do convívio da nossa igreja, não atinge só aquele que você fez ignorância, não. Atinge o outro que te viu, atinge todo mundo. O corpo fica doente e começa a se criar uma cultura de falta de amor. Se nós temos a maledicência, viver falando mal como forma de vida, isso vai atingir, vai criar uma cultura que vai atingir todo mundo. Daqui a pouco está falando mal de tudo. Quer ver só um negócio? E olha como é que isso é incrível. Falar mal de alguma coisa conecta muito rápido a gente a outras pessoas. Para na fila do mercado e começa a falar mal para você ver. Rapidinho, você tem um montão de amigos. Agora fala bem, a gente quer você tomar até uma coça. Fala bem de alguma coisa. Porque as pessoas estão impulsionando sempre a gente a olhar o que é ruim. A falta de amor vai acabar virando uma reação em cadeia. Se você não ama seus filhos, se você não ama o seu próximo, o outro não consegue ser conectado com esse amor, e então ele vai espalhando isso. Desobediência cria desordem, a ganância cria necessitados, e a falta de perdão cria pessoas amarguradas. Esdras se coloca então e se conecta, mostrando para essas pessoas o seguinte: no verso 7 nós vemos isso, que tudo aquilo que eles estavam vivendo era culpa deles, porque havia pecado oculto que não foi confessado e não foi abandonado. Então nós precisamos, junto com o faltoso, reconhecer que o pecado dele me atinge também. É problema meu sim, é problema seu sim. E a gente precisa de entender isso, que o pecado do meu irmão não é só problema dele não, é problema meu, porque isso adoece o corpo, e o corpo doente não prospera. Você quer ver uma igreja saudável? Então comece a se importar com o pecado do seu irmão, ajudar ele a não ir para o inferno, e assim outros vão te ajudar você também não ir para o inferno, porque tudo que a gente sabe fazer muito bem é ir para o inferno. Isso a gente sabe fazer, ninguém precisa ensinar a gente não. Desde pequenininho, a gente sabe fazer coisa ruim. Se tu der uma arma na mão de uma criança, na hora que ela tiver raiva, ela mata. Se ela souber que atira, e vai atingir o outro coleguinha que pegou o brinquedo dela. Tão bonitinho assim, mas irrita para ver. Fica nervoso, por quê? Está dentro de nós o pecado.
Então nós precisamos de entender que o meu pecado, o teu pecado, não atinge só você não. Atinge você, quem está à sua volta, atinge a sua igreja, atinge a sua família, atinge a sua finança, todas as áreas da sua vida. Esdras mostra isso para esses irmãos, que pecado oculto causa desastre na comunidade. E ele acusa esses irmãos? Não, ele se coloca junto, vamos pedir perdão pelos pecados nossos. Mas peraí, você nem cometeu, não interessa, cara, vamos pedir perdão junto, vamos abandonar esse negócio, vamos caminhar juntos. Exatamente isso que ele faz, porque quando nós confessamos os nossos pecados juntos com os nossos irmãos, nós nos mostramos também dependentes dele, e todos nós juntos vamos caminhar então em direção ao Senhor. Primeiro aprendizado de como se identificar com quem falha, ter empatia. Segundo, reconhecer como faltoso que o pecado atinge todo o corpo. E terceiro, apresente a graça como única solução para o pecado. Mas a gente não sabe fazer isso. Quando alguém falha, a gente gosta de falar e de afrontar e de acusar, mas nós precisamos de entender que a graça é favor imerecido, é dar para os outros não aquilo que eles merecem, é dar aquilo que eles precisam. O Senhor te dá tudo que você merece? Não, porque se desse tudo que você merece, você estava no inferno. Eu estava no inferno. Deus nos dá aquilo que a gente precisa, é graça, é amor, é isso que o Senhor faz conosco. Nós precisamos dar ao outro aquilo que ele precisa. Se a pessoa faltou com amor com você, é porque certamente ele não está sendo amado, ele não foi conectado com esse amor do Senhor. Como que pode, irmãos, nós sermos aqueles que provaram de um amor aonde um pai dá um filho, aonde o Deus eterno entrega o seu filho para morrer por pessoas que não merecia, e a gente ainda quer dizer que alguém merece ou não o amor? Você quer quantificar se a pessoa merece o seu amor? Isso é arrogância. A gente tem que dar o amor, a pessoa merecendo ou não, porque Deus nos dá amor, a gente não merecendo. Amar aquele que nos faz bem é muito fácil. Eu quero ver amar aquele que te alfineta. Eu quero ver amar aquele que te machuca. Por isso que hoje os relacionamentos estão sendo destruídos, os casamentos estão sendo desfeitos. Sabe por quê? Porque passou a não ser mais conveniente, a gente abandona. Só que amor é decisão, não é sentimento. Você decide na sua vida amar alguém. Tairine decidiu me amar, porque eu sou chato, e sou um chato consciente. Eu sou chato. Como nós dizemos aqui hoje, tem dia que a gente levanta e fala assim, puxa, eu sou tão chato que nem eu estou me aturando. Certamente, tem gente que é assim, não estou falando que todo mundo é assim não. Mas eu sou um chato consciente. Nós precisamos de entender o seguinte: Cristo é o único que pode curar a raiz de qualquer pecado. Tem amargura? Tem falta de amor? Tem falta de perdão? É a graça de Deus que vai trazer cura. Perceba que Esdras ele vai falar que a graça, o fecho de graça, veio sobre eles, estabilizou, trouxe luz, trouxe vida. Nós precisamos de entender que a graça serviu para mim, serve para mim e vai servir para o meu próximo. Quando alguém falhar contigo, apresente a ele aquilo que Deus apresenta para você. Quando alguém te irritar, age com essa pessoa da mesma forma que Deus age com você. Quando alguém te injuriar, age com essa pessoa da mesma forma que Deus está agindo contigo. E termino essa mensagem de hoje, de novo com a pergunta: você gostaria que Deus te tratasse da forma que você tem tratado os seus irmãos, aqueles que estão à sua volta? Você converse com Deus. A mim, você não precisa de dizer, porque isso aqui é maravilhoso. A gente serve um Deus que sonda o coração. Tu pode esconder de mim, tu tenta esconder de você mesmo, mas de Deus você não esconde. Deus vai no profundo e sabe quem nós somos. Deus é aquele que nos vê nu tomando banho. Aquele que vê o interior nosso, aquele que conhece a gente até quando a gente está dormindo. Os nossos sonhos,
os nossos devaneios, né? Pois o Senhor conhece. Deus conhece até os nossos momentos, né, de sonambulismo, aqueles que falam por vida, pois Deus conhece tudo. Deus sabe, quando a gente se desliga à noite, Deus ainda continua conectado. E Ele sabe o que acontece e o que está dentro de nós. Reconhecer, se identificar com o faltoso, foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus se tornou homem, igual a nós. Ele viveu, ele nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos viver uma vida plena nessa terra e que pudéssemos viver uma vida plena na eternidade. O Senhor Jesus se identificou conosco. Por isso que na cruz do Calvário ele foi pendurado, lá no madeiro. E lá ele pagou o preço por nós. E ele teve empatia por nós. Ele mostrou para nós que a graça, somente ela, é que pode perdoar pecados. Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. Ele estava lá. Pois por mim e por você. Então, Esdras, ele fez isso. Nós temos aqui um exemplo claro de mais uma vez o Evangelho sendo apresentado no Antigo Testamento. Como eu tenho dito hoje e falei hoje de manhã, nós precisamos e sabemos muito sobre o Evangelho, mas precisamos começar a viver a nossa vida prática. Aquilo que a gente sabe tem que ter efeito na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor amado, Deus bendito, nós estamos, Pai amado, diante do Senhor. Pedimos a Ti, Deus, que Tu possas, Pai, em nome de Jesus, nos guardar na nossa ida para casa, Deus. Que durante essa semana, Pai, nós possamos praticar a Tua palavra. Que nós possamos, Deus, ser usados por Ti, Deus, a todo instante. Que nós possamos viver, Pai Santo, a Tua palavra. Que nós possamos se identificar com aquele que fala. Que nós possamos, Deus, que Ele tem empatia pelos faltosos. Que nós possamos reconhecer, Deus, como os faltosos do pecado, Deus, e que Ele atinge todo o corpo. Que nós possamos, Deus, apresentar a graça como única solução para o pecado. Pai, essa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.